Quando a gente fala de performance, logo vem à nossa mente um atleta. Mas performance nada mais é do que ter o máximo de desempenho com o mínimo de desgaste. Isso é performance. Partindo disso, todos nós somos atletas da vida. A gente precisa performar todos os dias, né? No trabalho, em casa, como pais, mães. Quando a gente fala de criatividade, vem à nossa mente algo lúdico. E não, criatividade é o ato de criar. E criar o quê? Qual que é a primeira coisa que a gente cria? É o pensamento. Então, para a gente performar mais, é necessário que crie os pensamentos certos. Para isso, há algumas estratégias, algumas formas, para não sermos surpreendidos à demanda do dia, para que a gente continue performando, independente do desgaste. A forma de trabalhar performance no esporte é igual à do que você trabalha com gestor ou tem algumas diferenças? Se assemelha bastante. Tudo parte do princípio da individualidade. Quem que é o indivíduo? Para se ter uma performance alta, é de suma importância que tu tenha uma qualidade de vida boa. Qualidade de vida e performance estão entrelaçadas. Não tem como tu performar por muito tempo se tu tiver uma qualidade de vida ruim, seja atleta ou empresário. Fala pessoal, Everton Teixeira aqui, bem-vindo ao meu podcast. Nesse podcast eu trago pessoas que são destaque nas suas áreas e que trazem uma influência positiva tanto na economia quanto na sociedade de uma forma geral. Hoje eu estou aqui com o Leandro Meirelles. Isso. Muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do podcast e vai ser um prazer aí conversar com você, trocar ideias sobre alta performance. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Deixa eu apresentar o Leandro aqui. É natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, reside em Santa Catarina desde 2011, é graduado em Educação Física, atleta desde os 6 anos de idade, trabalha com alta performance e qualidade de vida há mais de 20 anos. Foi coordenador e gestor em centros de treinamento de grandes marcas, é palestrante, treinador, mentor para gestores e empresas que buscam performar mais. É um currículo mais do que respeitável, né? Isso aí. Além disso, 2 cirurgias de joelho também, né? Não podia faltar para atleta. Atleta sempre tem uma lesãozinha. E eu queria que você falasse como é que você começou, como é que foi a sua carreira, assim, de forma geral. Sim, a performance entrou na minha vida, como você disse, aos 6 anos. Uhum. Aos 6 anos eu comecei a treinar para competir. Uhum. E aí eu iniciei no futsal, fui pro futebol, pro campo, treinei no Guarani de Cruz Alta, grande Guarani de Cruz Alta, é um clube lá da minha cidade. E aí eu fui picado por esse mosquito da performance e ficar apaixonado pelo treinamento, pelo desenvolvimento. Quando terminei a escola, naturalmente, ingressei na educação física, de uma forma muito natural. Uhum. E tive o privilégio de receber um convite já para trabalhar na área desde o primeiro período. Né? Um ex-treinador meu ficou sabendo que eu tinha ingressado na faculdade, o Gustavo Bilibil, e aí ele me convidou, que foi engrandecedor, porque ali eu já saí na frente, né, dos meus colegas, de até alguns veteranos que ainda não atuavam. Uhum. Tive o exemplo dele, que era um profissional exemplar, aprendi muito com o Gustavo, e comecei a atuar, além desse estágio, em todas as oportunidades que tinha. A faculdade apareceu algumas oportunidades, e eu fui atuando e entendendo que tudo se tratava de gestão, né? Porque o fato de ter vários chefes, vários profissionais à minha frente, eu via que alguns eram bons e outros não tão bons nessa parte de gestão. Uhum. E eu comecei a fazer cursos de gestão também em paralelo à faculdade, vi que tudo era gestão, tudo parte de como que você gerencia, né, a tua vida, a tua carreira, a tua alimentação, a tua cabeça, e comecei a estudar essa parte de gestão somada à performance. Uhum. Né? Quando terminei a faculdade, em 2010, aí em 2011 vim morar em Balneário Camboriú. Uhum. Chegando aqui, eu já atuava lá no basquete da minha cidade, Cruz Alta, já jogava no time principal e queria continuar jogando aqui, queria uma performance, eu preciso estar participando. E aí um amigo meu que já morava em Balneário Camboriú, ele sabia onde é que era o ginásio, onde é que treinava a equipe de Balneário, e coincidiu que seria no mesmo dia que eu cheguei em Balneário Camboriú, era o dia do treino. O que eu fiz? Não desfiz a mala, tirei só a roupa do basquete
E fui pro treino. Cheguei lá, me apresentei no ginásio. Era o treinador Vilela, o nome do treinador da época. Falei que era atleta, vinha do Rio Grande do Sul, queria competir pela equipe de Balneário Camboriú. E ele mandou fardar e participei durante 5 anos da equipe da Fundação de Balneário Camboriú. Em paralelo a isso, fui trabalhar numa academia, Miranda Trainer, fiz uma entrevista, tinha a possibilidade já de coordenação, né? Na entrevista já ele disse que precisava de um coordenador, eu tinha um perfil, tinha os cursos de gestão e se encaixava. Ingressei na academia, logo me tornei coordenador e sempre trabalhava em paralelo, essa parte de performance, atleta, e a parte de gestão, que para mim funcionam juntas, elas são casadas. Né? Em 2017, eu fui morar em Navegantes, morei durante 2 anos ali em Navegantes, e eles iam reiniciar, na verdade, um projeto de basquete. O professor Vitor Porto ia iniciar um basquete ali, e me convidou para participar da equipe. Joguei 2 anos assim por Navegantes, e junto nessa mesma época, eu fui trabalhar no SESI, né, Serviço Social da Indústria, que foi muito legal, muito agregador, porque ali eu tive a experiência de vivenciar por dentro várias empresas da nossa região, das pequenas às grandes. Eu tinha mais de 30 crachás, 30 acessos de empresas diferentes, desde Petrobras, Gomes da Costa, BRF, os portos, os 2 portos, eram várias empresas. Então tu vê a cultura daquela empresa, o organograma, os perfis, os erros também, porque querendo ou não tu acabava comparando uma empresa com a outra, né? Então eu ia na empresa e tentava contribuir também nessa forma já de performance e qualidade de vida dos funcionários. A ideia era que a gente intervisse para que eles performassem mais. E então foi muito agregador essa época. E aí em 2019 tive a lesão que eu comentei no começo, a pior lesão da vida, foi um rompimento de LCA, ligamento cruzado anterior e menisco. Foi muito difícil, né, mentalmente. Eu demorei 1 ano clínico para me recuperar e 2 anos mental, psicológico para retornar às quadras. E eu trabalho com movimento, ser impedido de se movimentar. Foi muito difícil. E ao mesmo tempo, ia abrir um estúdio aqui em Itajaí, estúdio integrado de treinamento, estúdio Mormai. E eu fui conversar com eles para conhecer o estúdio e fazer uma entrevista. E a entrevista foi muito legal, a conversa foi muito bacana. Com o Rodrigo e a Nathalie, que eram os sócios, 2 irmãos. E foi muito engraçado, porque ficou subentendido que eu seria contratado. Né? Porque eles iam entrevistar mais pessoas, então eles não afirmaram, mas ficou pré-acordado. E foi muito engraçado, porque eu pedi folga no dia da entrevista. Eu já pedi 30 dias de folga para eles, e eles, como assim, cara, você nem vai contratar, já tá pedindo folga? Então, é que o estúdio vai abrir em dezembro de 2019, em final de novembro, dia 30 de novembro, eu vou fazer uma cirurgia de joelho e eu preciso de pelo menos uns 30 dias para me recuperar, e em janeiro eu me apresento. Eles, não, tudo bem, se for por isso, não tem problema nenhum, em janeiro a gente começa, a gente vai conversando. E aí eu ingressei no estúdio Mormai como coordenador também, e ali virei gestor técnico, gestor administrativo, fiquei 5 anos à frente ali do estúdio Mormai. E aí agora, em abril desse ano, um chamado muito grande do meu coração. Eu já tinha umas solicitações de palestras, já tinha ministrado algumas palestras, alguns cursos para empresas nessa parte de performance, mas quando você é gestor de uma empresa, ela te toma muito o teu tempo. Né? Então, é difícil trabalhar em paralelo, só que meu coração me chamava para isso, para essa parte de palestras e mentorias, sabe? Melhorar a performance numa escala maior do que aquelas pessoas apenas que estão à minha frente. E aí, em abril, conversei com os sócios e a gente entrou num acordo e saí do estúdio e estou empreendendo agora de carreira solo nessa parte de palestras, mentorias e treinamento, alguns presenciais, outros online. Está sendo maravilhoso, tem muitas oportunidades, muitos convites, conhecendo pessoas novas, e me oportuniza a tá aqui, né, conversando, falando um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu trabalho. Isso sem parar com a performance, né? Continuo jogando,
né? Atualmente estou jogando a Liveba, que é a Liga do Vale Europeu de basquete, por uma equipe, e por outra equipe estou jogando a Libav, que é a Liga do Basquete Vale Itajaí, aqui, que são duas ligas diferentes. Enquanto o basquete trouxer sorriso pra gente e os joelhos aguentarem, a gente vai seguindo aí, performando. É interessante que, se não fosse o Dia Mundial da Criatividade, não sei quando que a gente poderia estar aqui juntos, né, conversando sobre performance. Aí eu acabei, quer dizer, acho que a maioria dos inspiradores lá acabaram não conseguindo assistir a palestra um do outro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você falou lá no Dia Mundial da Criatividade. Eu vi um pouco já no seu Instagram, né? Depois vou deixar o link do Instagram dele para vocês seguirem e darem uma olhada lá. Mas queria que você falasse um pouco sobre sua palestra lá. Legal. Fizemos uma palestra maravilhosa lá, foi muito engrandecedora os feedbacks, porque a criatividade ela é muito ampla, né? Quando a gente fala de performance, logo vem à nossa mente um atleta de ponta. Mas performance nada mais é do que ter o máximo de desempenho com o mínimo de desgaste. Isso é performance. Partindo disso, todos nós somos atletas da vida. A gente precisa performar todos os dias, né? No trabalho, em casa, como pais, mães, ou cuidando da casa, né? No trânsito, em todos os ambientes, a gente precisa performar. E a criatividade, quando a gente fala de criatividade, vem à nossa mente algo lúdico, né? Uma brincadeira, ou algo voltado à arte. E não, criatividade é o ato de criar, né? Isso é a criatividade. E criar o quê? Qual que é a primeira coisa que a gente cria? É o pensamento. Então, para a gente performar mais, é necessário que crie os pensamentos certos. E para isso, algumas estratégias, algumas formas para não sermos surpreendidos ou não ser submetidos à demanda do dia que apresenta, as dificuldades do dia a dia, para que a gente continue performando, independente do desgaste, né? E, assim, a forma de trabalhar performance no esporte é igual a que você trabalha com gestor, ou tem algumas diferenças, algumas coisas que você tem que adaptar ao mundo dos negócios? Se assemelha bastante. Tudo parte do princípio da individualidade. Quem que é o indivíduo? Né? Depois de fazer uma análise do indivíduo, aí você monta o plano e a estratégia de como que ele vai se desenvolver. Né? Mas o que se assemelha é que, para se ter uma performance alta, é de suma importância que tu tenha uma qualidade de vida boa. Qualidade de vida e performance estão entrelaçadas. Não tem como tu performar por muito tempo se tu tiver uma qualidade de vida ruim, seja atleta ou empresário, né? E para se ter uma qualidade de vida boa, é necessário que você trabalhe os 3 pilares da vida, que são corpo, mente e espírito. Você tem que desenvolver os 3. Eles são 3 pilares, então eles estão interligados. Quando eu influencio num, interfere nos outros 2, por mais que eles tenham um pouco de autonomia. Se um deles está mais elevado, mais desenvolvido, não é bom para mim, porque vai sobrecarregar os outros 2. É melhor então que ele esteja mais baixo, alinhado com os outros 2 em constante evolução, desenvolvendo os 3. O corpo, ele é a única coisa na vida que a gente não pode ter pela segunda vez. A gente pode ter outro carro, outra casa, outro trabalho, outros horários. Às vezes achamos que não, né? Mas a gente pode ter outros horários também. A gente pode ter outras coisas grandiosas também, como outro filho, outra esposa, outro marido, outra família. Só que a gente não pode ter outro corpo. Hoje cuida desse ou cuida desse. Para cuidar do corpo, temos que levar em conta 3 aspectos, que é o estímulo, a recuperação e o consumo, né? O estímulo é o exercício. Se eu der um estímulo de força, ele fica mais forte. Se eu der um estímulo de mobilidade, ele fica mais móvel. Se eu der um estímulo de endurance, ele fica mais resistente. Eu preciso que o corpo seja móvel, resistente e forte. Porque a partir dos 20 anos, a cada década, eu perco performance, eu perco desempenho, eu perco força, resistência e mobilidade. O que eu fazia com 20, com 30, eu não consigo fazer. O que eu fazia com 30, com 40, eu não consigo fazer. E assim, consequentemente, a cada década, até o final dessa viagem, que a gente está aqui de uma viagem de 80, 90 anos, mais ou menos. Então eu preciso dar esse estímulo. Se eu perdi força, eu preciso dar um estímulo de força e recuperar ele. Só que ele não vai se desenvolver no estímulo, ele vai desenvolver no descanso, na recuperação.
Na recuperação, 1/3 do dia tem que ser destinado ao sono, em média, 8 horas. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Algumas pessoas conseguem performar com menos, mas por quanto tempo? Né? E às vezes tem alguns sintomas que ela não nota, que é irritabilidade, déficit de atenção. Né? Então ela começa a cometer alguns erros, tanto na parte pessoal quanto profissional, pelo simples fato de estar com o sono mal regulado. Né? Só que ela é comprometida, então ela acorda e continua, a vida continua. E ela vai se desenvolver no descanso de acordo com o consumo, com a alimentação, quais nutrientes ela está ingerindo. É fundamental que a gente saiba, conheça, não precisa virar um nutricionista, mas entender. Porque se tu tem um carro a gasolina e tu completar ele com diesel, ele não vai performar. Tu tem que entender o que tu está ingerindo, o que tu está consumindo. Além do consumo alimentar, o consumo de telas. O consumo de telas influencia completamente na nossa performance. Né? Fazer a gestão, novamente falando da gestão, fazer a gestão disso, né? O quanto eu estou consumindo de telas. Quais telas eu estou consumindo? Ela é atrativa, ok, mas ela é produtiva? Não é produtiva, não tem problema, mas ela é destrutiva, né? Porque basta um clique para o algoritmo continuar te mandando aquela mesma informação. E se ela está te consumindo, que esse é o ponto, o quanto eu estou consumindo de telas e o quanto a tela está me consumindo. Né? Fazer a gestão disso é fundamental. E assim, eu trabalho o corpo, mas eu também trabalho a mente. Né? São 3 pilares e eles estão sempre conectados. Corpo, mente e espírito, em todos os estímulos estão conectados. Às vezes achamos que não, mas se parar para analisar, sempre estão. Então, quando eu faço essa gestão de telas, eu melhoro a performance física, mas eu também trabalho a minha mente. E no dias de hoje, principalmente dos empresários e atletas, ele tem que ter um fortalecimento mental, ele tem que buscar uma melhora mental, porque senão ele não suporta a carga. Né? Ele vai simplesmente implodir, ele vai entrar em colapso, porque a vida, principalmente do empresário, ela é uma montanha-russa, né? Por exemplo, ele acorda de manhã, tem mensagem de alguns funcionários, tem uma equipe de 10 funcionários, é muito grande, mas tem 2 funcionários que não vão ir. Um está doente, o outro recebeu uma outra proposta e não vai se apresentar mais. É uma baixa grande, então ele já começa o dia em baixa. No meio da manhã, ele faz uma venda grande que dá metade da meta do mês. Então, ele termina amanhã em alta nessa montanha-russa. Começo da tarde, recebe um e-mail do fornecedor que diz que vai atrasar as encomendas e vai ter alguns problemas e já começa, a montanha-russa já desce de novo. No final da tarde sai uma notícia que o serviço ou o produto dele vai ter uma aumento de escala no próximo semestre, uma procura no próximo semestre. Então ele começa em alta. Então, se a cabeça dele não está forte para suportar essa oscilação, que isso é performance, a performance não é uma linha reta, ela oscila, ele não suporta. Então, torna-se necessário esse fortalecimento mental. Né? Falando mais sobre isso, das melhores formas de se ter esse fortalecimento mental é através da meditação. A meditação é uma prática excelente para isso. Até no início, quando tu não tem tanto conhecimento ou tanta experiência, você já consegue extrair. Né? Uma pausa para te respirar, nos dias de hoje, já é maravilhoso. E à medida que tu pratica, tu vai se tornando melhor. Quando tu faz a meditação, além de trazer essa calma para o corpo, a consciência para a mente, tu fortalece o espírito. Lembra que eles estão interligados, corpo, mente e espírito, eles estão sempre interligados. E é fundamental que eu fortaleça esses pilares. Né? Vamos abranger um pouquinho mais essa parte espiritual que eu gosto e tentar entender um pouquinho melhor esse lado espiritual. Até os ateus acreditam que tem uma força que rege tudo. Eles não chamam de Deus porque eles não acreditam em Deus, mas eles sabem que tem uma força inexplicável que rege tudo. A gente vai chamar de Deus, mas cada um chama da cultura que se identifica. Uns chamam de Oxalá, outros de Prana, outros de Universo, e cada um se identifica com uma, mas a gente vai chamar de Deus. Deus não é um velhinho de barba branca, né? Deus é uma energia que rege tudo, que faz as plantas crescerem, os animais se moverem, e a energia que move o corpo. Né? Eu sei qual é a energia que liga a minha televisão, mas qual é a energia que liga o corpo? É Deus. É por isso que somos o sopro divino. Deus está dentro de cada um. Né? Mais ou menos nessa região. Deus não está no templo. Algumas pessoas vão ao templo para se conectar com ele. Lá são orientadas por padres, pastores, gurus, depende do templo que ela vai.
E ele cria uma atmosfera e tu tem essa conexão contigo mesmo. Né? Tu fortalece o teu espírito com isso. Porém, ir ao templo não te garante que tu te conecte com Deus. Tu pode ir lá, tá pensando em outra coisa e tu não cria essa conexão. Mas é necessário para que tu fortaleça. Deus está dentro de cada um. É por isso que dentro do teu próprio quarto, em oração, sozinho, tu também consegue se conectar com Deus, porque ele está dentro, é intra, ele não está fora. Algumas pessoas vão à natureza, né? Outras entram no mar e algumas até saem correr, fazem alguma atividade esportiva individual que se desconecta de todo o resto, anula todo o entorno e se conecta só com ela e volta com o espírito elevado. Ela se sente bem e se torna necessário que tu fortaleça esses 3 pilares, o corpo, a mente e o espírito, constantemente. Isso, respondendo à tua pergunta, vai garantir a tua performance. Isso assemelha o empresário do atleta. Fortalecendo os 3 pilares da vida, independente da demanda que vai aparecer e vão ter dificuldades, ele vai suportar e vai manter uma performance mais linear, digamos assim. E assim, falando de gestão, tem aquela famosa frase, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Como a gente faz a gestão desses 3 pilares? O sentir ele é muito importante. Né? Você sentir ele e tu vai fazer uma gestão de programação, na verdade. Né? O quanto eu devo trabalhar eles. Se possível, todo dia. Qual é o tamanho da tua necessidade? Qual é o tamanho da tua fome para a tua melhora, para a tua performance? Né? O quanto é importante isso para ti? Se possível, todos os dias. Se tu fizer 5 minutos de meditação, tu já vai ter uma melhora. Tu tem 5 minutos? Às vezes a gente fala de meditação, parece utópico. Mas eu converso com os empresários e, Leandro, eu já faço um monte de coisa no meu dia. Eu às vezes não dou conta de tudo que eu tenho para fazer no meu dia, eu vou ter que parar para meditar. Talvez você não esteja dando conta porque não está parando para meditar. Né? Porque, principalmente o empresário, uma das funções dele é fazer a empresa expandir. Né? Quanto maior fica a empresa, maior a demanda. Então se torna necessário que tu faça essa gestão, que tu gerencie tudo e ache um tempo, porque você é a prioridade. Né? Colocamos outras coisas à frente, até a própria família, que é grandiosa. Mas como que eu vou cuidar da família se eu não cuidar de mim? É importante que eu esteja forte, que eu seja um pilar da família forte, e assim eu vou sustentar. Porque as dificuldades elas vão vir para todo mundo. O importante é a gente entender como enfrentar elas, né? E fortalecer o espírito é uma das formas, porque o que eu ganho fortalecendo o meu espírito? Eu ganho um controle maior sobre o meu estado de espírito. Independente de como eu tiver, eu vou enfrentar, né? Eu posso estar, nesse momento estou com raiva. Ok, estou com raiva, mas eu vou seguir, a vida vai seguir, eu não posso descontar, eu tenho que fazer e seguir o plano e fazer as coisas acontecerem. Estou ansioso. Ok, estou ansioso. Então, se tu tá com o espírito elevado, tu consegue fazer o gerenciamento melhor desse processo do que simplesmente estou ansioso. E aí já vira uma turbulência, já vira uma bola de neve, já solta palavras que não deveria, as palavras ditas não voltam mais, e aí bota em risco todo um processo, tanto de empresa quanto familiar. E hoje você é empresário, né? Você fez a transição de gestor contratado para empresário. Como é que foi no início para você performar tanto quanto você performava como um contratado? O início, surpreendentemente, até foi bom. Claro, algumas dificuldades, algumas necessidades você sempre tem que se dedicar, mas eu já conhecia bastante gente do mercado, já conheciam o meu trabalho, então quando ficaram sabendo que eu saí do estúdio, eu recebi já algumas procuras e tá sendo maravilhoso esse processo, e conheci pessoas novas também, né? Então, ainda tô nessa fase de transição, porque é recente, né? Foi em abril agora, e a própria cabeça, até tu desligar desse processo, porque tu respira algo por 5 anos, e tua vida é aquilo, simplesmente sair
E meu coração ainda tá ali, né? Porque cada canto do estúdio Mormai faz parte de mim. Então, e eu quero que eles voem, que eles performem cada vez mais. Pelo menos a transição que eu fiz foi tentando o máximo possível para eles performarem. Então, a cabeça eu acho que foi a parte mais difícil, até do que a profissional, digamos assim, para mim fazer essa transição. E ainda estou lidando porque é um aprendizado, né? É um aprendizado, eu estou iniciando agora nesse processo, por mais que já tenha uma bagagem que me trouxe até aqui, uma vida completamente diferente, mas maravilhosa. Até as dificuldades a gente tenta aprender em cada processo. Uhum. E hoje o seu público-alvo são empresários ou também atletas, pessoas comuns também? E todo mundo, como eu disse no começo, todo mundo precisa performar. Aham. Né? Então, o meu público tem todos eles. Hoje eu atendo todos os tipos, desde de gestores, a própria empresas, algumas empresas que solicitam para mim fazer um treinamento, um workshop para a equipe, tá passando um conhecimento. Atletas, tanto a parte de treinamento físico quanto a mentoria, profissionais e amadores, né? Porque aqui tem atletas de várias modalidades, né? Inclusive até tem duas pessoas que eu atendo, duas mulheres que eu atendo, que elas praticam canoa havaiana. E por hobby, né? Elas praticam por hobby, mas elas querem performar mais, querem se sentir bem, e a gente atende elas nesse processo também. Ah, que legal. Eu queria que você falasse um pouco aí você deve ter vários, né? Mas escolhesse alguns cases de sucesso, tanto na parte de empresários, quanto na parte de atletas e pessoas comuns também. Sim. Já que tu perguntou isso, uma coisa que marcou muito para mim foi a época que o César Cielo treinava ali no estúdio com a gente, né? Conhecer um atleta de ponta assim mostrou realmente a diferença dos atletas bons para as lendas acima da média. A cabeça é o que diferencia. Todo mundo é bem treinado, todo mundo é bem desenvolvido. Mas o que diferencia do bom atleta para o excepcional é a mentalidade. É a mentalidade dele. Então, ali eu aprendi muito nesse processo e venho trazendo isso para todos os outros. Né? Para todos os outros, assim. E a performance, ela sempre traz. Então, é um case de sucesso. Ela sempre vai trazer uma melhora. A gente não consegue mensurar o quanto vai melhorar. Mas toda semente plantada, ela vai colher. Então, é muito difícil algo que não dê certo, né? Porque todos eles, alguns mais, outros menos, depende da dedicação, depende do empenho, depende da fome, o quanto ele necessita, o quanto ele quer, e adversidades, principalmente atletas, a lesão, ela faz parte, né? A ideia é que não se lesione, mas tu tá muito no limite ali o tempo todo. Então o risco, ele é alto. Às vezes é uma alimentação que desregrou, um sono que desregrou, né? Uma concentração, um movimento com pouca concentração, ele tem um risco alto. E aí depois tem que trabalhar esse processo, né? De recuperação, de fazer ele se desenvolver de novo. Mas está sendo bem grandioso e engrandecedor todos esses processos. E nos 3 tipos de públicos que você atende, qual é o pilar que o pessoal encontra mais dificuldade de ajustar? Como eu disse antes, parte do princípio da individualidade. Tem pessoas que já espiritualmente elas já estão muito dedicadas, porque já trazem da família isso. Né? Já outros que são completamente desligados. Né? A parte física, normalmente, eles já têm uma pré-determinação. Não, eu quero fazer, então eu quero me dedicar, já vem com um alinhamento. Então são poucos detalhes que eu acrescento, ou acrescento uma percepção de intensidade, de volume de treino, que às vezes eles não tinham. Mas a parte mais difícil, digamos assim, que eles precisam mais é a mental. É a mental, porque a gente traz muitas crenças, né? As crenças, elas podem ser hereditárias, né? Elas podem ser trazer da própria família, ela pode ser referente
o ambiente, né, que ele se encontra ali, então aquilo sociais, né, pode ser através das mídias, isso traz uma crença, e aí trabalhar em cima dessa crença, algo que ele acredita fielmente que é verdade, principalmente que a maioria das crenças são limitantes, é a parte mais difícil, né? Porque tu tem que ter muita cautela como lidar com isso. Não posso simplesmente dizer, não, esquece, não é assim. Não, calma, ele acredita nisso, respeitar também o indivíduo, né? Calma, nós vamos melhorar, isso está acontecendo por causa disso, vamos tentar mudar esse pensamento, vamos tentar buscar uma outra estratégia, mas sempre com cautela. Então a parte mental é a mais difícil, até porque a demanda do dia a dia que cada pessoa enfrenta, só ele sabe, né? E é sempre difícil, é sempre difícil. Todo mundo tem essa carga, então não tem como até comparar dificuldades ou demandas, né? A vida de um é mais difícil que a outra. Não, os problemas são individuais, então não tem como ter comparação. Então tem que ter um respeito, eu como mentor, como treinador, tem que ter muito respeito quanto a isso e trabalhar aos poucos. E principalmente que essa pessoa, que o mentorado, ele esteja aberto, né? Então, aos poucos eu vou conquistando e ele se sentindo aberto e aceitar, aí se torna um pouco mais fácil para ele ir contra essas barreiras e ter os melhores resultados. Uhum. E aí como é que funciona o processo? Por exemplo, a pessoa te contrata, aí tem uma quantidade certa de sessões, a periodicidade, eu queria saber mais ou menos como é que funciona. Sim. No início a gente faz uma análise, né? A gente faz uma reunião, faz uma análise, qual que é o objetivo dele, o que ele quer, e eu apresento o que a gente pode estar entregando. Desde de análise do ambiente de trabalho, né, que pode estar alterando, desde cadeira, altura de mesa, né, como que aquele escritório está funcionando. Como que é o ambiente gerado dentro, aquela atmosfera, porque o que gera mudança, principalmente, é o ambiente. Então, ter que alterar em alguns momentos esse ambiente, principalmente se forem empresas grandes, é um pouco mais difícil, mas se torna necessário, né, já que foi apresentado um déficit e está em busca de uma melhora, né? Então, a gente tem que tá suprindo isso. E, então, é feito primeiro essa análise, né, de cada ambiente e depois é montado o plano. Se vão ser um encontro, às vezes é um encontro, é uma palestra, né? Depende do que a empresa solicita. Às vezes são vários encontros, às vezes é só com o gestor, às vezes é com toda a equipe, às vezes é com o atleta, e referente ao atleta, pode ser a parte de treinamento, né? Tem alguns profissionais que trabalham junto comigo, com fisioterapeuta, maço, nutricionistas, então eu trabalho em conjunto justamente para suprir toda a necessidade, depende muito mais da demanda dele e da avaliação feita. E aí depois a gente faz o plano, se faz várias sessões, alguns estão já há algum tempo já trabalhavam comigo antes enquanto eu ainda estava no estúdio, já fazia essa parte de mentoria, a gente segue agora. Uhum. Aí você falou da parte das crenças, né? Eu fiquei curioso. Às vezes você tá no processo lá, eu não sei se já aconteceu com você, eu queria saber se durante essa investigação das crenças, a pessoa chegou à conclusão de que aquele trabalho, aquela coisa que ele queria ter mais performance, não era aquilo que ele queria e mudou a rota, assim? Mudar a rota, não, referente a não querer, não, teve resultado acima da média. Teve um aluno meu que ele queria fazer uma surf trip e que queria performar, não era atleta, mas ele queria viajar para surfar e queria ter o melhor surf da vida dele, porque ele queria fazer uma viagem e desfrutar ao máximo dessa viagem, né? Porque imagina, tu se dedica, vai lá e vai para outro país para surfar e tu não consegue performar, pensa. Aí o objetivo dele era esse. Só que ele melhorou tanto o desempenho dele que ele começou a escrever em triatlos. Começou a praticar triatlo. Então ele não que ele mudou de rota, né? Mas ele, cara, eu tô me sentindo bem, eu tô nadando bem, eu tô correndo bem, eu pedalo também, eu vou me arriscar no triatlo. E aí começou a fazer triatlos também. Acontece isso, mas de querer trocar a rota, não recordo de algum, não. Uhum.
E aí você falou da aceitação do processo, né? O pessoal tem muita resistência ao processo, ou no geral, ou é tranquilo? Tem, equilíbrio depende muito dos estímulos, né? Tem situações que são mais simples, que é mais aceitáveis, tem outras que mexem muito. Digamos, a alimentação é fundamental, é o combustível, né, do teu corpo. E aí, quando tu já tem um padrão alimentar, trocar ele é muito difícil, né? Tu tem que querer muito e tem que ter um foco, um objetivo claro. Às vezes é um alimento específico, né? Por isso que a nutricionista que trabalha comigo, ela, ela tem uma linha muito parecida com a minha, que é o quê? Em analisar quem que é o indivíduo. Se esse alimento te faz tanta falta para ti, ela, ok, eu faço o cálculo aqui, eu ajusto, claro, depende muito do alimento, nada muito ruim, mas ela tenta acrescentar, pelo menos no primeiro momento, né? E aos poucos a gente ir tirando. A parte de treinamento também, eu não tenho como ter uma melhora grande, não tem uma fórmula mágica, não faz isso que vai potencializar e a gente vai do 2 para o 10. Não, a gente vai do 2 para o 3. 3 por 4. Se a gente conseguir pro 3 por 5, é muito, é perfeito, mas não é o objetivo. Né? Então, porque o que vai gerar resultado na pessoa é essa troca de mindsets, né? É essa adaptação. É por isso que a gente é o topo da cadeia, porque o ser humano ele se adapta, né, a tudo. Então a gente tem que fazer essa adaptação aos poucos até ele chegar aonde ele almeja, né? Então alguns processos são um pouco mais difíceis, mais resistentes, mas se ele realmente quer, parte muito querer, porque a minha função é mostrar o caminho. Eu não consigo percorrer pela pessoa, né? Então eu mostro o caminho e estendo a mão. Eu estou para ajudar o tempo todo. E para entender, principalmente quando tu não conseguir, que vai acontecer, tu não vai subir numa linha, né? Tu vai subir, vai descer, vai ter dificuldade, às vezes a descida demora, né? Mas uma hora a subida volta, né? Então, e na hora que tá descendo, tu tem alguém que tá segurando tua mão, não, nós estamos juntos, tá no processo, faz parte, mas é bem difícil. E a maioria deles, principalmente os atletas, são atletas e profissionais, e eles trabalham também, né? Então eles trabalham, assim, é aliado, tanto a parte o profissional quanto o hobby, que ele quer performar mais. Então essa parte gera um pouco de dificuldade, principalmente na gestão de tempo, né? Hoje em dia, 24 horas é pouco pro nosso dia. A gente, e aí acaba tirando do sono, ou acaba tirando da família, né? Se um pilar que sustenta aquele pai de família é a família dele, pô, minha família é tudo para mim, eu vivo por ele, eu não posso tirar um tempo dele que ele fica com a família. Porque senão eu vou comprometer o trabalho. Ele não vai aguentar. Não, não, nesse momento que tu ficava com o teu filho, tu vai ter que treinar. Nesse momento, tu vai ter que... Não vai. Então, eu preciso entender esse processo e falar, não, a família, né, aí eu não posso mexer, né? Mas aí parte muito do indivíduo. E aí, para você, o quão importante é, por exemplo, você é um profissional de alta performance que, na prática, tem a vivência do esporte, tem a vivência da alta performance. Sua vida é alta performance. Quão importante é estar no skin in the game, assim, e não apenas no discurso? Se tu não vivenciar na prática, fica muito difícil. Se tu ler 30 livros e não botar nenhum em prática, é melhor que tu tenha lido um e coloca ele em prática. Então, a prática, ela se torna fundamental. Ela é o resultado de todo o teu estudo. Eu sou fascinado por estudar. Eu estudo muito, toda semana estou buscando informação e tentando aprender cada vez mais, até para entregar cada vez mais. Mas eu preciso botar em prática. Por muitos anos da minha vida, eu treinei focado no estudo, né? Eu vou treinar para estudar, vou estudar na prática, né? Para mim poder replicar. Eu tenho um cliente de tal situação. Qual o melhor treino para ele? Qual é a melhor situação para ele? Eu vou primeiro testar em mim, até para entender as dificuldades que ele vai ter, porque o especialista é expert em performance, mas não em tal modalidade, né? Então, não naquela modalidade específica, mas eu preciso entender a realidade dele. Eu não preciso ser um especialista da modalidade, mas eu preciso entender a realidade dele, o que ele está passando, para mim poder aplicar. Então, se torna fundamental que você pratique também, né? Porque isso é uma forma de estudo, é uma forma de você ter um desempenho e trazer um resultado para o cliente cada vez maior. E qual é o maior bloqueio que você vê nas pessoas, assim,
Porque às vezes elas têm o potencial para performar mais, mas tem aquele bloqueio da parte mental, assim, algum medo, alguma coisa, as crenças, tudo assim. Qual é o mais recorrente, assim, que você encontra? O mais recorrente, por incrível que pareça, é a intensidade de treino, né? Porque como a gente já vivenciou muito, e às vezes eu afirmo que é possível, mas a sensação dele é que ele já chegou no limiar, né? E aí alguns ocorre um bloqueio. E aí eu sinto, depende da pessoa, né? A percepção dela de dor, de esforço. Tem uns que eu consigo puxar mais e outros menos. Mas essa referente à intensidade, tem uns que não vai dar mais, e aí eu mostro para eles que dá, e aí acontece. Né, porque nunca vou querer colocar ele em risco ou fazer algo que eu acredite que não, quem sabe, talvez não dê certo. Não, vamos na certeza, vai dar certo. O ser humano ele tem muito isso. Quando a gente chega no limite, ou acha que chegou no limite, tem mais 30%. Né? O maratonista sente muito isso. Né? Ele segue, tá com dor, ele segue, ele vai. É por isso que poucas pessoas fazem maratona. Né? Não é qualquer pessoa que consegue fazer uma maratona, correr 42 quilômetros. Porque ele tem que ter esse fortalecimento mental e essa compreensão que, independente da dificuldade, ele vai fazer até o final. Né? Correr 5, correr 10, a pessoa vai lá, treina um pouquinho, se capacita, aprende um pouco de técnica e vai. Mas correr 42 quilômetros, aí são para poucos. Uhum. E, por exemplo, cada pessoa acredito que tenha uma forma diferente de você convencer ela que ela pode, né? Sim. Cada pessoa tem um perfil diferente, assim. Como são as diferentes abordagens, assim? Eu vejo muito partindo dela, eu tento espelhar muito. Né? Então, se a pessoa é mais doce, eu tento trabalhar da mesma forma, né? Já tive atletas de 6, 8 anos de natação que treinavam comigo, queriam performar mais, e eu não podia ser rígido como era com os adultos, né? Eram duas meninas, tinha que ser leve, entendeu? Não deu, tudo certo, ser mais delicado, entende? Já um atleta de 20 e poucos anos que está voando, um rapaz, se eu for delicado com ele, ele não vai nem acreditar no que eu estou falando para ele. Né? Então eu tento muito entender essa necessidade, esse perfil dele, e aí eu vou me ajustando e vou falando, vou ajustando desde vocabulário, a forma com que eu converso, as intensidades, né? E as cobranças também, né? O que eu exijo dele, né? Porque é uma corrente, né? Cada um tem uma corrente. Se eu puxo muito forte, mais do que a corrente suporta, ela arrebenta. Né? Então, saber como puxar, exigir, tem pessoas que eles necessitam que você realmente dê um chacoalhão nele e ele vai performar muito. Tem outros que, se fizer o mesmo processo, tu perde ele. Né? Então, ter esse feeling para entender com qual pessoa lidar, como lidar, é fundamental. Então, assim, quando você trabalha com uma ou poucas pessoas assim, acredito que seja um pouco mais fácil de você identificar o perfil da pessoa e adaptar, né? E quando é com uma equipe? Quando é equipe, eu tento trabalhar de forma mais geral. Se é uma equipe pequena, e se a empresa permite, eu faço uma entrevista com cada um. Né? Faço uma entrevista com cada um até para ver as necessidades dele e ver o quanto ele está interessado. Porque às vezes o dono da empresa tem interesse, mas o funcionário não tem tanto interesse em estar performando, né? Em estar melhorando o desempenho. E aí eu converso com ele e mostro que aquela performance até para a empresa não é necessariamente para a empresa, é para ele. É para a carreira dele, é para a vida dele, né? Ele trabalha para ele mesmo e não para uma marca. E aí, mostrar essa compreensão já ocorreu de eles mudar essa percepção, até porque hoje em dia é difícil alguém que fique numa empresa por muitos anos. A empresa, normal, em média, 5 anos. Alguns 10 numa empresa, mas em média é 5 anos. Depois de 5 anos, tu vai para outra empresa. Essa próxima, o que vai determinar qual vai ser essa empresa? A tua performance de hoje.
Se tu tiver uma entrega grande, se tu evoluir nesse processo, se tu se tornar um profissional melhor, tu vai para uma empresa melhor. Mas se tu não evoluir no processo, se tu não aprender nada, se tu fizer o mínimo, a próxima empresa ela tende a ser pior, entende? Então, até eu converso essa parte empresarial com eles. Tem duas pessoas que não evoluem. Aquela que só faz o que é pedido para ela e aquela que não faz o que é pedido para ela. Se tu não estão te pedindo, tu não faz, e te pediram uma coisa, tu só faz aquilo, tu não tem uma entrega realmente, não, me pediram só isso, eu vou fazer assim. Essa pessoa não desenvolve. Ela não evolui. Então é necessário para ti mesmo, como pessoa, como profissional, buscar essa evolução, buscar essa melhora, buscar esse desempenho, essa performance. Né? Isso vai ser agregador, isso vai te trazer um próximo emprego melhor, isso vai te fazer trocar de prateleira, subir o degrau e aí ter mais resultados. Uhum. E a questão de liderança, assim, como é que a pessoa se torna, aumenta a performance dela como líder numa empresa? A parte de liderança, ela é muito peculiar, assim, porque tem um histórico, o histórico influencia muito, porque qual o perfil do líder que ele vai ser? O que ele viu, o que ele aprendeu, não necessariamente o melhor, mas ele tem os modelos que ele teve, e às vezes desconstruir isso se torna um pouco difícil, né? Tem 3 tipos de empresas, né? Pequenas, médias e grandes. As pequenas, o dono da empresa, ele gasta 70% da energia dele na operação. Né? Ele está lá na ponta, junto, botando a mão, fazendo, acontecendo. Na empresa média, o dono da empresa, ele gasta 70% da energia dele nos processos. Né? Faz isso, faz aquilo, guiando como um maestro. E nas empresas grandes, o dono da empresa, ele gasta 70% da energia e do tempo dele com as pessoas. Entendendo as pessoas, fazendo um ambiente favorável para todo mundo, entendendo o cliente, quem que é o cliente, como que eu vou liderar até o cliente, né? Qual a experiência ele está tendo com o meu serviço, com o meu produto. E como que eu vou liderar a minha equipe, né? Como que eu vou alavancar a minha equipe. Então, ele partir dessa preocupação que torna uma empresa grande. Né? Porque quem vai alavancar a empresa é o CPF, antes do CNPJ tem um CPF. É ele que vai alavancar a empresa, é ele que tem que performar. Né? Então, o dono da empresa ele tem que ter essa mentalidade, e é isso. E as empresas grandes que tive acesso, eu vi muito disso, assim, preocupado com o ambiente e com as pessoas. Uhum. E assim, aí você mencionou pequena operação, média, processos, grande, pessoas. Você acha que a pessoa da empresa pequena precisa se preocupar com as pessoas também? Ou é eu sou pequena, então é mais operação, não sei o quê? Com certeza, com certeza. Às vezes é ele a esposa, a empresa. Uhum. E ele tem que se preocupar com a esposa. E com ele mesmo. Uhum. Como? Primeiro, os 3 pilares. A hora que os 3 pilares da vida estiverem sólidos, né, fortes, resistentes, móveis também, ele suporta tudo. Ele suporta tudo. E aí ter essa compreensão, né, é só eu e minha esposa, como que eu vou lidar com ela? Naquele momento, ela não é minha esposa. Ela é minha colega de trabalho, né? Ela tem uma função lá dentro. Separar isso, né? Ou uma equipe pequena, ele tem que se preocupar com as pessoas também. Porque isso vai fazer ele alavancar. Né? Isso é fundamental. Ele tá na operação, ele tá na ponta por necessidade. Porque a equipe é pequena, ele precisa ainda fazer aquilo. Mas até o momento que ele possa sair e delegar. Né? E se preocupar apenas com o desenvolvimento. Como é que eu vou alavancar tudo? Né? Ele pode estar a par de tudo, né? Ter conhecimento, mas ele não necessariamente ser um responsável. Né? Assim, ele vai alavancando. Uhum. E para você, qual que é a melhor forma do líder ele adquirir esse conhecimento, né? Porque você falou que muitos deles aprenderam a liderar de uma forma que, de repente, não é a mais efetiva pro negócio dele. Como ele busca esse desenvolvimento, assim? Primeiro de tudo, estar aberto. Uhum. Né? Quando a gente já traz um conhecimento, às vezes, ou tem um status elevado, a gente, não, é isso, quero melhorar, mas eu não estou aberto a aprender. Uhum. Não, aí não tem como. Primeiro tudo, então, é estar aberto a aprender, né? De mente e coração aberto. E buscar informação.
buscar informação o tempo todo. Hoje a informação está em fácil acesso, né? Se tu tiver as fontes certas, você consegue informações de qualidade, ajuda de profissionais, né? Então isso é fundamental, quanto mais profissionais te auxiliarem nesse processo, mais tu tende a se desenvolver e desmontar alguns pensamentos que ele vê que está sendo prejudicial para ele, né? Então esse autocontrole é fundamental. Não é tão simples, né? Não é algo assim que... Não é um interruptor, né? Eu ligo e desligo. Não, agora eu sou isso. Não. Mas todo dia, trabalho um pouquinho, tem dias melhores, dias piores, mas o outro dia sempre chega, né? O dia ruim sempre acaba, né? Então ter essa compreensão, o estado que eu tô, que eu me sinto, ele não me determina, eu não sou aquilo, eu estou naquele momento, né? E aos poucos vai se fortalecendo. Uma das grandes formas de se fortalecer, e as pessoas não sabem ou não usam, na verdade, é através da musculação. A musculação, ela é muito desvalorizada quando apenas associada à estética. A estética é importantíssima. Tu ficar mais bonito, te dá autoestima, amor próprio, tu consegue um par. A gente veio ao mundo para ficar em pares, né? Então tu conquista um par, tá mais... É importante trabalhar a estética. Só que ela vai vir em uma forma secundária, ela vai vir depois. O primeiro ganho com a musculação é o controle das emoções, né? Tu tem um ganho enorme de controle de emoções ali. Só que tu tá pensando na estética e tu nem nota, né? Tu nota quando tu falta o treino e tu sente falta de alguma coisa. É de uma descarga de tensão, cara, porque a demanda do dia, ela traz uma carga, uma tensão, que fisicamente as pessoas sentem nessa parte superior das escápulas, trapézio, tensiona, mas é no corpo todo. Quando tu faz um treinamento de força, tu expulsa essa tensão do corpo. Na verdade, ocorrem duas descargas, né? Uma externa de tensão, você bota para fora essa tensão, e uma interna de hormônios bons, que regulam o sistema. Então esse é o primeiro ganho com o treino de musculação e é maravilhoso. E as pessoas nem procuram por conta disso, elas querem estética, que é importante, não estou desvalorizando. Só que isso vai te trazer um controle emocional muito grande para que tu suporte, para que tu trabalhe melhor, para que tu se relacione melhor com as pessoas, né? Mas um treino de força, né? A pessoa que acha que o treino vai lá e acha o treino monótono, na verdade ela não treina força, né? Ela tá indo lá Bater papo. As pessoas que buscam, né, essa parte social, ok, só que tu vai colher o que tu plantar, né? O grande problema também que eu vejo da musculação, as pessoas buscam pelo lazer, né? Eu quero um momento bom, assim, quer que o treino seja prazeroso. Só que não vai, o treino ele vai ser desafiador. E à medida que você ficar mais forte, ele vai ser mais desafiador, né? Então você está lá para ser desafiado, buscar os teus limites, né? Claro, não precisa ser um treino extremo, né? Mas ele tem que ser desafiador. E à medida que você evolui, ele vai evoluir, a intensidade, o volume de treino vai alterar, né? E vai ter resultado, não tem como não ter. Desde que o ambiente seja favorável. Né? Então, quando tem um conselho que eu dou para o pessoal que estiver assistindo, quando procurar um centro de treinamento, analise o ambiente, né? Me falaram que aquela academia é boa, tem os tais equipamentos, mas quando você entra lá, como é que você se sente, né? Os profissionais estão lá, se o ambiente for favorável, você se sentir bem e você acreditar naqueles profissionais que estão lá, o resultado é garantido. Claro que ele não é imediato, a gente é imediatista, né? Mas ele não é imediato. É que tu vai fazer um autocuidado, tu vai cuidar do teu corpo. Quando é que a gente vai parar de cuidar do corpo? Nunca. Entende? Então tu não pode entrar num treinamento pensando em prazo. Não, vou emagrecer tanto e vou parar. Não, cara. Infelizmente, por conta da tua vida, talvez o exercício não seja inserido, talvez você não goste de praticar algum exercício. Tá tudo bem. Hoje é as cartas que temos para jogar. Mas não precisa ser amanhã. Tu pode inserir aos poucos, né? Então, escolher um ambiente que seja favorável, que tu se sinta bem, e profissionais que tu acredite, com certeza, ao longo do tempo, até num curto tempo, tu já vai se sentir melhor, né? Não vai ser maçante estar lá.
E ter certeza do plano, né? Eu sei o que eu quero para mim. Pô, eu sei qual é a melhor que eu quero para mim, independente da dificuldade. Eu vou seguir. E uma hora tende a se tornar mais leve, digamos assim, a presença e não o treino. O treino ele vai ficar cada vez mais pesado. Uhum. E assim, no Ocidente a gente tem o costume de meio que hierarquizar essa parte, espírito, mente, corpo. A mente está acima do espírito, a mente está acima do corpo. A gente vê até nos trabalhos, né? O trabalho braçal é menos valorizado. E já no Oriente, por exemplo, morei no Japão 6 anos, você vê que o que é valorizado é o esforço das pessoas. Tem o pessoal que trabalha com... Eu tava falando para ele, o pessoal que é lixeiro, às vezes, ganha bem. O pessoal, pedreiro ganha bem. Porque eles valorizam o esforço da pessoa, né? Sim. Que você acha disso, assim, dessa parte do... qual que é, para você, a crença? Tipo, você acha que a mente está acima do corpo ou você acha que é tudo uma parte de uma coisa só? Para mim é tudo parte de uma coisa só. O corpo ele é uma unidade, né? E dentro dele possui a mente e o espírito. Então, na minha concepção, eu valorizo da mesma forma. Mas quando eu faço análise de cada pessoa, aí vão ter valores diferentes. Aí eu preciso trabalhar isso em cima dele, né? Às vezes ele não valoriza tanto o corpo. Às vezes o empresário não valoriza tanto o corpo. E eu dou alguns modelos para ele. Os grandes empresários do mercado, a gente vê muitos deles fazendo triatlo, entrando em banheira de gelo, né, fazendo atividades extremas. E não é por hobby. Não é por identificação. É porque ele precisa preparar o corpo, a mente e o espírito dele para as cargas que ele vai ter no dia a dia. Ele tem que tomar decisões extremas no dia dele, que se ele não se preparar para isso, ele não suporta, né? Então, por isso torna-se necessário, por isso cada vez mais tem pessoas falando sobre isso e buscando essa performance e esse treinamento geral, né? De corpo, mente e espírito. É uma unidade. A gente tem que trabalhar tudo. Tem que trabalhar mais o que está em déficit. E essa é a grande dificuldade, porque normalmente o pilar que está mais embaixo, a pessoa tem mais dificuldade. Justamente está em déficit, né? Então ele é mais difícil para ele trabalhar e ele vai ter que trabalhar mais para igualar os três, porque imagina, são 3 pilares. Um deles está alto, ele inclina e joga todo o peso para os outros 2, né? Ou pior, 2 estão alto e um está baixo. Esse embaixo está sofrendo, é um sofrimento enorme para a pessoa. Então ele precisa se desenvolver para equilibrar, alinhar com os outros 3. E a partir desse equilíbrio, você traz uma plenitude, né? Você traz a plenitude para a vida, que é a felicidade plena. A felicidade plena, ela não é a ausência de problemas, né? Você não tem mais problemas. Não, é a forma que você administra eles e faz com que eles não te afetem. Independente do tamanho do problema, independente do que aconteça, eu tô com os pilares sólidos, eu vou suportar. Porque a dor, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Mas o sofrimento, ele é opcional. Se eu tiver forte fisicamente, forte mentalmente e espiritual, eu vou suportar. Claro, tem vários processos, né? A perda de um ente é um dos piores, né? É algo que todo mundo vai passar, né? Quem não passou vai passar e ninguém está preparado. Não tem como tu te preparar para isso. O teu parente ele pode estar até acamado, sofrendo, que seja melhor que ele parta, mas na hora que acontece, você sente, cara. Você sente, é uma dor extrema. E aí cada pessoa vai ter um período para recuperar, né? A relação dela com dor é diferente. Essa relação com dor, é engraçado falar, que quando eu atendo médicos, né, que buscam profissionais, a relação com dor deles é muito maior, tipo, eles entendem muito mais, suportam muito mais, né? Quanto que tá? Tá 3, de 0 a 10, 3, 2, 4, né? E tá lá em cima, sabe? Mas eles, não, para estar 9 tem que estar caindo o braço fora, né? E outras pessoas que tiveram uma vivência que não se familiarizaram tanto com a dor, eles aí uma mínima de dificuldade, uma mínima de dor, não, tá 8, tá 9. E eu tenho que fazer essa leitura, ter esse feeling para, não, vou segurar um pouco, eu sei que não tá 8, eu sei que ele suportaria mais, mas eu vou respeitar o sentir dele, vou fazer um outro trabalho para ele ter uma compreensão melhor, ter uma análise melhor e poder suportar, porque
Para a cabeça dele tá 8, mesmo eu sabendo que tava 3. Entende? Então eu tenho que fazer esse equilíbrio, né? E aos poucos ir desenvolvendo tudo. Bom, a gente está chegando no final. Nossa, acabou passando bem rápido o tempo. Um papo muito legal, né, sobre alta performance. Queria que você deixasse uma dica aí para quem quer melhorar a performance de forma geral, né, e deixasse os seus links aí, tipo, como as pessoas podem te encontrar na internet. Legal, vou deixar o link primeiro, Leandro Meirelles, né, com 2 L's. Procurem lá, no Instagram, a gente vai fazer um trabalho e performar mais, melhorar essa qualidade de vida. E como eu já falei dos pilares, eu não vou repetir essa parte, eu vou deixar uma pergunta para o pessoal, para eles se identificarem e pensarem, refletirem um pouco. Se você não se preocupasse com dinheiro, né? Dinheiro não é problema, não precisa se preocupar com isso. E também não se preocupasse com a opinião de ninguém. Né? Não me preocupe com a opinião de ninguém. O que você faria da sua vida? O que você contribuiria para as outras pessoas? Essa resposta ela é muito forte, porque ela vai falar muito sobre você, né, sobre o que você valoriza, sobre o que você gosta e o que você veio fazer aqui. Né? Então, e é isso, cara, para a gente viver melhor, a ideia de performar mais é ter o máximo de desempenho, o mínimo de desgaste, ou seja, viver melhor, né? Viver melhor em harmonia, tá atrelado à qualidade de vida. Então é fundamental que eu busque melhorar a minha qualidade de vida todos os dias e das pessoas que eu amo, das pessoas que estão próximas de mim, das pessoas que eu tenho acesso, né, que eu posso contribuir. Então façam isso também, contribuam com todas elas. Legal, muito obrigado pela participação, por ter aceito o convite para estar aqui comigo, com a gente, né, conversando, e já fica o convite para uma próxima participação aí. Legal, eu que agradeço e com certeza estaremos presentes. É isso aí, espero que você tenha gostado também. A gente se vê no próximo episódio. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Lembrando que todos os links do Leandro vão estar na descrição do vídeo. E compartilhe com aqueles que você acha que vão se beneficiar com esse episódio. A gente se vê na próxima e um abraço.